Tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Bom dia, boa noite para quem vai assistir depois essa aula. Tudo certo com vocês? Então, para quem não me conhece, sou o professor Marcos. Todo mundo já aí ligado na nossa aula, né? Ligado aí na nossa aula. Deixa eu ver aí se todo mundo entrou, tá? Pessoal, tô ao vivo já aí, tá? Vamos lá então. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos direto ao assunto, aulão de véspera de Itacoatiara para a realização aí do concurso de Itacoatiara. Seja muito bem-vindo aí, tudo certo com vocês? Obrigado por fazer parte. Vamos fazendo aí algumas questões, aquilo que é mais interessante, tanto da lei orgânica do município de Itacoatiara, conhecer um pouco mais, né? Aí a lei orgânica, como é que ela está organizada, essa lei, e também do Estatuto do Servidor de Itacoatiara e também do regimento interno. Vamos lá, então. Questão de número 1. De acordo com o artigo da lei orgânica do município de Manaus, de Itacoatiara, município de Manaus, de Itacoatiara, o conceito de desenvolvimento adotado pelo município está diretamente. Pessoal, primeiro, você tem que entender que o município de Itacoatiara, ela tem personalidade, tem personalidade jurídica, não é isso? Jurídica de direito público, tá? De direito público interno. Então, o município de Manaus, de Itacoatiara, meu Deus, de Itacoatiara, tem personalidade jurídica de direito público interno, né? E o município aqui, o município de Itacoatiara tem, autonomia também, autonomia, tanto política, autonomia política, tem autonomia administrativa e autonomia financeira, tá? Financeira. Só que aquele que é o conceito de desenvolvimento sustentável adotado pelo município. Então, o município tem como, né? Como lá no artigo 1, tá? Tem como um conceito aí, tá bom? Proteção da autonomia municipal sobre a exploração econômica da região, ainda que haja sacrifício. Nada a ver, né, pessoal? Não, não, não. Tá errado. Ele quer o conceito de desenvolvimento sustentável, tá? Então você tem que entender. Exploração racional dos recursos naturais, ok. Limitada exclusivamente, errou. Ao desenvolvimento econômico local, não, também, né? Não só a isso, tá? Tudo certo? Então, aí nós temos essa percepção municipal, esse conceito, só abrir aqui a lei orgânica, né? Lá deles. E E lá no artigo de número 1 nós temos, né, o conceito aí, tá? Então, olha só, lá no artigo 1 diz que o município de Itacoatiara integra com a autonomia política, administrativa e financeira a República Federativa do Brasil, fundamentada na defesa da Amazônia, tá? Olha só, um dos fundamentos aqui, do município é a defesa, anota aí, a defesa da Amazônia, tá? Um dos fundamentos, a defesa da Amazônia, tá bom? E observando as unidades de interesse comuns, do seu povo. Então, interesse comum. Então, não é a letra B, tá? Interesse comum do seu povo, tá? As peculiaridades regionais e o desenvolvimento sustentável. Então, atendimento das necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações, harmonizando desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental e econômico. Então, não é só o desenvolvimento econômico local, pessoal. Então, quando fala de desenvolvimento, nós temos aí uma exploração, uma atividade, por exemplo, né? Um desenvolvimento que seja sustentável, mas é um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento, tá? ambiental, ambiental e um desenvolvimento social. Então não é só o lado econômico que deve desenvolver. Também esse desenvolvimento ele pode ocorrer de modo social, ambiental. Então o gabarito aqui para a gente é a letra C. A letra C é o nosso gabarito, tudo bem? Garantia de crescimento econômico e expansão urbana, independentemente de impactos. Não, não, não. O meio social ele vai crescer, mas em harmonia com o ambiente e harmonia com a economia. Por isso que a gente fala de um desenvolvimento, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, tá? Sustentável.
desenvolvimento sustentável. Então, gabarito aí é a letra C. Questão 2. Entre os objetivos, objetivos fundamentais do município de Itacoatiara, tá? Lá do artigo de número 2, nós temos os objetivos, tá? A expressa menção à garantia do controle pelo cidadão, e esse controle refere-se ao quê? Tá? Então, constitui objetivos fundamentais do município de Itacoatiara, e aí você pode, por exemplo, pode cair na sua prova, construção de uma sociedade livre, justa e solidária, promoção do bem de todos, tá? Afastados preconceitos de origem, sexo, cor, idade, garantia do controle pelo cidadão da legitimidade e da legalidade dos atos dos poderes públicos. Ó, então, o controle. Olha, cadê minha caneta? Cadê minha caneta vermelha? O controle, né? Ó, o controle do cidadão. Então, o cidadão, tá? O controle dos atos, né? Dos poderes pelo cidadão, ó. Pelo cidadão. Pelo cidadão. Então, o controle dos atos, dos poderes pelo cidadão. Esse controle se dá quanto à legalidade, né, dos atos e à legitimidade. Legalidade e legitimidade dos atos dos poderes, tá? Então, apenas a possibilidade de cidadão fiscalizar gastos públicos por meio de portais, não, nada a ver, todos os atos, né? Apenas não, todos, né? Todos os atos dos poderes. Exclusivamente a legitimidade, não, só não, né? Tem a legalidade também, a legalidade, tá? Letra C, tanto a legitimidade e a legalidade, ok, dos atos dos poderes públicos, ó, dos poderes públicos, estou falando aqui, ó, do executivo, e estou falando aqui do legislativo. Quanto à eficácia do serviço público, o gabarito é a letra C. Tudo bem? Questão de número 3. Com base no artigo 3, parágrafo 2º, tá? A soberania popular, está falando, ó, do município de Itacoatiara, não se limita ao sufrágio universal, abrangendo também, pessoal. Então, aí nós vamos falar da soberania, tá? Da soberania, tá bom? Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Beleza. Tá? Vamos lá para 3. Como é que o povo, né? Nós sabemos aqui, ó, que o poder emana do povo. Então nós sabemos que o poder emana do povo, tá? Que exerce por meio de representantes eleitos eleitos diretamente. Só que o povo, né? O povo ele pode participar diretamente por meio de plebiscito, por meio de referendo e por meio de por meio de iniciativa popular. Então o povo ele pode exercer, tá? Popular. Então ele pode aí apresentar projetos de políticas públicas para o município. A letra A diz: apenas mecanismos de democracia indireta? Não, né? Nós temos a indireta e a direta. Não é à toa que nossa democracia, ela é híbrida, ela é mista, né? É mista, ela é semidireta. A participação da coletividade na formulação e execução de políticas públicas, bem como plebiscito, ok. Referendo, iniciativa popular, ok. Gabarito, letra B de bola. Gabarito aí, letra B de bola, tá? Questão 4. Segundo o artigo 3º, parágrafo 5º, qualquer pessoa pode representar contra atos atentatórios ao meio ambiente. A consequência direta dessa representação é, então tá dizendo, ó, qualquer pessoa. Uma pergunta. Pode fazer a pergunta. Pode fazer.
Referente à questão 3, o professor está me ouvindo, professor? Ah, Aí na questão 3, com base no artigo, soberania popular do município de Taquatiara não se limita ao sufrágio universal. Está falando aqui que não se limita, mas lá aqui, como eu estou acompanhando pelo artigo também, aham. ele não chega a falar que não se limita esse sufrágio. Poderia ser uma pegadinha essa questão, se caísse na prova? Não, o que Não, ele o que tá... ele está dizendo. Rápido, Rápido, rápido. rápido. O que ele está falando aqui, por exemplo, é que não se limita, por exemplo, apenas o sufrágio universal, ou seja, a questão do voto, né? Que a participação do povo não se dá somente pelo voto, mas que o povo ele pode participar de decisões, né? Por meio de plebiscito, tá? Por meio de plebiscito, por meio de referendo e por meio de iniciativa popular. Então, isso falou, não se limita ao sufrágio universal, porque o povo também pode participar diretamente por plebiscito, referendo e iniciativa popular. É essa a questão, tá bom? 4, questão 4. Qualquer pessoa pode representar contra atos atentatórios ao meio ambiente. Beleza, tá? E aí a banca está perguntando qual é a consequência, tá? Simples registro estatístico sem obrigação de providência concreta. Não, né? Se você vai fazer uma representação, o que é uma representação aqui no sentido denúncia, né? Então você está fazendo uma denúncia sobre, por exemplo, né, crimes ambientais. Então o poder público ele deve sim tomar providências, né? Deve tomar as providências, tá? Deve tomar as providências. Então está dizendo, ó, sem obrigação, não, tem sim obrigação, tem obrigação. B. Obrigação do poder público de instaurar processo administrativo, ainda que não possa aplicar penalidades. Pode sim, né? Pode sim aplicar penalidades. Professor, quais penalidades? Multa, né? Nós temos lei que permite multa para aquele que cometeu o crime ambiental. C. Abertura automática de ação judicial. Não é automática. O juiz, ele precisa ser provocado, não é isso? E D, dever do poder público de punir os infratores conforme a lei. Perfeito, letra D é o nosso gabarito. Então, o poder público, ele tem esse dever de punir. Você chega lá com a reclamação, com a denúncia, que alguém está cometendo um crime ambiental, leva provas e tudo mais, e aí o poder público, ele não pode, por exemplo, se eximir dessa responsabilidade, deve punir, tá? E questão de número 5, o artigo 4 da lei orgânica estabelece direitos sociais assegurados pelo município de Itacoatiara. À luz desse artigo, é correto afirmar que o município deve, letra A, restringir os programas habitacionais a ver, tá? Ele deve ampliar, tá? Ampliar, e não é privada, iniciativa privada, não, tá errado. Promover ações sociais apenas não, para os trabalhadores urbanos, tanto para trabalhadores urbanos como também rurais. Programas habitacionais para a população de baixa renda, não só, né? Não só, mas também. Programas habitacionais para a população de baixa renda, não só, mas também. Delegar integralmente ao Estado a execução de políticas de assistência social, não, né? É cooperação. Então, ó, é uma cooperação entre município, Estado e a União. Vão trabalhar de forma cooperação, né? Garantir livre acesso à educação, sim. Sistema de saúde, saneamento e implantar. Cortou aqui, né? Cortou aí, tá? Tranquilo, gente? E implantar políticas, né, voltadas para atender essa galera aí, tá? Implantar políticas, tá bom? Tranquilo? Então, tá aí. Implantar manutenção de uma eficiência do sistema de saúde e do saneamento básico, né? Estimular a atividade econômica produtiva e livre iniciativa, destinar áreas públicas a lazer, execução de programas. Então, são uma das políticas aí, né, dentro, dentro dos direitos sociais e outros, tá? Então, o gabarito é a letra E. Vamos para o bloco 2. Acho que corresponde ao nosso gabarito, né? C, C, B, corresponde. Bloco 2. Sobre a autonomia municipal prevista na lei. Lembrando que o município ele tem autonomia,
tá? Sobre a autonomia municipal previsto na lei de Itacoatiara, tá? É correto afirmar que o município editará leis, ok, né? Compete, né? Então, o município, ó, sobre a autonomia municipal prevista na lei orgânica da Câmara de Itacoatiara, é correto afirmar, tá? Afirmar que o município editará leis e adotará medidas pertinentes a seus interesses, necessidade, administração e bem-estar do povo, né? Parece estar certo isso aqui. O município, no exercício de sua autonomia, deve submeter previamente ao governo, ao estadual, qualquer medida relativa ao bem-estar. Não, nada a ver, né, pessoal? Por quê? Porque o município ele tem autonomia. Ele tem autonomia, ele não precisa submeter, tá, ao governo estadual. O município poderá editar leis, mas não pode expedir atos. Pode sim, pode expedir atos administrativos, por exemplo, decreto, né? Decreto, portaria, né? Portaria, tá? Aí, ó, sem autorização da Câmara. Ok, vai editar leis, ó. Leis, quem cria é a Câmara, mas decreto é privativo do prefeito, então não precisa de autorização da Câmara. Uma portaria, né, não precisa da autorização da Câmara também, tá? Então, letra D, autonomia municipal limita-se às questões administrativas internas. Não, né? Não só. Tá errado. E o município só pode editar leis mediante autorização do Poder Legislativo? Nada a ver. Nada a ver. Estadual? Estadual não. Aí quem vai autorizar é o Poder Legislativo, ó, municipal. No caso, a Câmara Municipal. Então, o gabarito é a letra A. Letra A é o nosso gabarito. Tudo bem, gente? Questão 2. Sobre alienação de bens. O que é alienação? Doar bens, ceder bens, vender bens municipais, conforme a lei orgânica, tá? Isso aqui para alienar bens depende, aqui sim, ó, depende de autorização da Câmara Municipal. Então, para o prefeito, para o executivo vender um bem municipal, aí precisa da avaliação prévia, precisa aí da autorização da Câmara Municipal, tá? Que é aí o poder legislativo, né, gente? Ó, poder legislativo. Alienação de bens, letra A, imóveis, depende apenas de avaliação prévia. Não, tá? Não, tá? Depende da autorização da Câmara, tá bom? Tá errado. Sendo dispensada a autorização legislativa, não. É obrigatório, ó. É obrigatória ter aí, tá, gente? Ter aí autorização legislativa da Câmara. Alienação de bens móveis exige autorização legislativa, ok. E leilão público, sem exceções? Tem exceções, tá? Tem exceções, tá? E não precisa, ó, de leilão, tá? É meio um processo de licitação aí, né? Alienação de bens imóveis depende de autorização legislativa, ok. E concorrência pública. Isso, concorrência pública por meio aí de licitação, tá? Salvo nos casos de doação e permuta, ou seja, doação e permuta. Aí não precisa, né, gente? Aí não precisa. O que é permuta? A troca. Então, gabarito para nós aqui é a letra C. Gabarito, letra C, não é isso? 2, letra C. Questão 3. Assinale a alternativa correta sobre o uso de bens municipais por terceiro, tá? Por terceiro. Aqui, pessoal, nós temos a chamada, ó, nós temos aqui a concessão, nós temos a concessão e nós temos também a chamada permissão. São as modalidade de uso dos bens públicos por terceiros, ou seja, pelo privado aí, tá? Tudo bem até aí? A concessão de uso é sempre realizada por decreto do prefeito sem necessidade de concorrência. O pessoal tá errado, né? Porque precisa da necessidade, né, da concorrência aí, tá bom? A permissão de uso é irrevogável? Não, é revogável. E depende de contrato formalizado pela procuradoria, tá? Ok, né? Mas é revogável aí. A concessão e a permissão de uso possuem natureza contratual e exige autorização legislativa? Não, não exige autorização legislativa. O próprio poder executivo ele pode praticar esse ato,
A concessão de uso de bens públicos dominicais, que são aqueles bens que estão sob o domínio da prefeitura de Itacoatiara, mas ela não está fazendo uso. Depende de lei e concorrência, sim, depende de lei e concorrência, salvo exceções previstas no artigo 20 do parágrafo 1º. Aí sim, depende de lei. Concessão de uso de bens públicos dominiais depende de lei e concorrência, gabarito da 3, letra D. Ah, professor, eu não entendi essa permissão, né, e essa concessão, né? O que é isso? Pessoal, é um privado, é um particular que está prestando um serviço que deveria ser eh praticado, deveria ser prestado pela própria prefeitura. Então vamos lá em Itacoatiara, com certeza não é a própria prefeitura que fornece a água, deve ser uma empresa privada. Então isso se dá mediante uma permissão ou uma concessão, tá? Lá tem outros serviços, vamos lá, coleta de lixo, é para ser realizado pela a prefeitura, mas ela terceirizou, então contratou aí uma empresa, né, concedeu esse serviço à empresa. Então, são situações assim, tá? 4. Em relação aos bens municipais e sua administração segundo a lei orgânica da Câmara de Itacoatiara, é correto afirmar que todos os bens municipais utilizados, nós temos os chamados bens públicos, não é isso? Os bens públicos são bens de uso comum, uso comum, de uso especiais e os dominiais. Bens de uso comuns, né, são aqueles bens que qualquer pessoa pode usar, né, uma praça pública, tá? Uso especial é onde funciona a administração da prefeitura, o prédio, o carro oficial, é de uso especial, tá? E dominiais são aqueles bens que estão sob o domínio da administração pública lá de Itacoatiara, mas ela não está usando, é um prédio abandonado, é um terreno baldio que está ali, tá bom? Então, em relação aos bens municipais e sua administração, segundo a Lei Orgânica da Câmara de Itacoatiara, é correto afirmar que todos os bens municipais utilizados pela Câmara devem ser administrados exclusivamente pelo prefeito? Não, não precisa, né? Pode ser administrado pela Câmara Municipal, pode ser administrada por um órgão, né, dentro, tá? E não pelo prefeito. Os bens municipais não precisam ser cadastrados, exceto os imóveis. Está errado. Precisam sim, todos os bens eles são cadastrados, né? Até uma cadeira da prefeitura tem um cadastro dela lá, tá? Os bens municipais, cadê? Cabe ao prefeito administrar todos os bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto aos que utiliza em seu serviço. Então, tá certo a letra C. Cabe ao prefeito, sim, né? Ele que vai administrar todos os bens municipais, é claro, respeitando aqueles bens que são da competência ali da Câmara Municipal, tudo bem? Então, gabarito C é a nossa resposta. Questão 5. Sobre a proibição relativa aos parques, praças, lagos públicos, segundo a lei orgânica, é correto afirmar. Os parques são bens de uso comum, as praças também de uso comum, lagos públicos também de uso comum, são bens de uso comum. É permitida a doação de frações desses bens? Não é permitido, pessoal, tá? Não é permitido. Por quê? Bens de uso comum, eles são inalienáveis, não pode vender, não pode doar, não pode ceder, são inalienáveis. Eles são impenhoráveis, tá? Não pode dar como garantia, e são imprescritíveis, tá? Ou seja, não perde o caráter da prefeitura com o tempo, tá? Não é permitido. Letra B, é proibida a doação, sim, venda ou concessão de uso de qualquer fração desses bens, salvo quando destinados a atividades econômicas e sociais compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Por exemplo, colocar uma banquinha lá na praça, lá no parque. É nesse sentido. Aí está certo, tá correto. Mas é proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer frações desses bens. Por quê? Porque são bens de uso comum. Aí não pode. Eles são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis, tá? Letra B, bateu o nosso gabarito, né, gente? Tá tudo certo, tudo certo. Bloco 3, questão 1. De acordo com a lei orgânica de Itacoatiara, a competência municipal inclui uma série de funções privativas. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta um rol de competência, pessoal, exclusiva. Então, aqui
Ele quer competência exclusiva. Vamos lá. Professor, o que é uma competência exclusiva? É uma competência que não pode ser delegada. Vou colocar aqui para vocês, ó. Nós temos dois tipos de competência. Nós temos a competência, ó, privativa, e nós temos a competência exclusiva. Competência privativa é delegável. Competência exclusiva não é delegável. Não é delegável. Tudo bem? E aí, olha só. Elaborar o plano diretor, instituir tributos estaduais. Estaduais, não, né, gente? Instituir tributos o quê? Municipais, e não estaduais, está errado. Legislar sobre assuntos de interesse local, ok? Suplementar a legislação federal e estadual e organizar serviços públicos locais, tá? Tá certo. É uma das competências, né? Municipal é legislar sobre assuntos de interesse local, o município vai legislar sobre assuntos de interesse local, não é estadual, não é regional, é local. Vai suplementar o que é reforçar, por meio de decreto, a execução de legislação federal e estadual e organizar serviços públicos locais. Está certíssimo. Certíssimo, tá? Então, gabarito, letra B de bola, tá bom? Ó, a letra C está dizendo, ó, sistema previdenciário estadual não tem nada a ver, né? Ó. Fixar norma de zoneamento urbano e rural, sim, urbano e rural. Legislar sobre direito civil, nada a ver, isso aqui é a União, só a União pode, né? E criar distritos e municípios, ó, não pode criar municípios, tá? Administrar bens estaduais, também não, né? Fiscalizar o transporte intermunicipal, ó, intra sim, ó. Transporte, ó. O transporte intramunicipal, ok, mas intermunicipal, isso aqui é o estado. É o estado e não é o município, tá? Intramunicipal é o município. Interestadual é o estado, tá? Intermunicipal, desculpa, é o estado. E interestadual é a União. 2. Vamos lá para a questão 2. A respeito das competências administrativas do município, analise as assertivas abaixo. O município pode organizar e prestar diretamente ou mediante concessão os serviços públicos locais, inclusive transporte coletivo, sim, tá certo. Considerado especial, tá certo. O item 1 tá certo. Então, o município ele pode prestar diretamente ou mediante concessão e serviços, né? O município não possui competência para suplementar a legislação federal. Possui sim, ó. Possui. O município ele possui competência. Sim, tá errado, né? Está dizendo que não possui. Tanto suplementar a legislação federal como estadual. Tudo bem? E 3, cabe ao município elaborar seus orçamentos anuais, sim, diretrizes orçamentárias e planos plurianuais, sim. Então, orçamento anuais, a LOA, vai, né? LDO, né? Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, e o PPA, é competência do município, tá? Isso aqui, ó, anual, o PPA a cada 4 anos, tá? Cada 4 anos. Então tá certo o 3, né, gente? Então 1 e 3, gabarito letra C. Letra C. Tudo bem? 3. No que se refere ao ordenamento territorial e às normas urbanísticas de competência municipal, assinale a alternativa correta. Ele quer aí a correta, tudo bem? O município somente poderá estabelecer norma de zoneamento se houver autorização do Estado, nada a ver. Compete ao município, não depende de autorização do Estado. Uma competência municipal, tá? Tanto estabelecer norma de zoneamento e também o solo, né? Repartição do solo. A instituição de padrões de edificação urbana
É competência? Não, pessoal. Isso aqui é competência municipal também, né? É municipal, exclusiva da União, não, né? O plano diretor municipal, uma vez aprovado, depende de homologação do Tribunal de Contas, nada a ver, tá? Não depende de homologação. A ACM aprova e o prefeito, ó, ele sanciona. O parcelamento do solo urbano deve ser integralmente disciplinado por lei estadual? Não. É lei municipal. Cada município tem o seu, tá? E letra E, o município pode estabelecer norma de edificação, sim, loteamento e arruamento, desde que observada a legislação federal pertinente, gabarito é a letra E, tá? 4. Nos termos da lei orgânica sobre a cooperação entre os entes federativos, está falando, ó, Estado e a União. Entes federativos, Estado e a União, tá? Entre essa galera aí. Vamos lá. O município não pode receber cooperação. Pode sim, pode. O município ele pode. O município ele pode, não é não. Pode receber cooperação técnica e financeira da União para os serviços de saúde, né, educação. Pode sim, tá errado. Ah, tá dizendo que não pode, ele pode. A educação pré-escolar e o ensino fundamental são mantidos pelo município, com cooperação técnica e financeira de quem? Da União e do Estado, tá certo. Letra B é o nosso gabarito. Letra B. E questão 5, questão de número 5. Entre as atribuições privativas do município, previsto no artigo 32, encontra-se a de instituir e arrecadar o quê, pessoal? Tributos. Tributos de sua competência. Essa atribuição implica o quê? Então, o município ele pode instituir, só quer instituir, criar e arrecadar os tributos de sua competência, né? Então, quais são os tributos? Né? Então, nós temos impostos, impostos municipais, nós temos taxas, né, municipais, nós temos a contribuição tanto de melhoria e contribuição especial, tá? Quais são os impostos? Tem IPTU, tem ISS, tem o ITBI, né? Tem COSIP, tá? Então tem esses impostos aí, tá bom? Questão 5, né? A, a inexistência de dever de prestar contas, uma vez que as receitas são de natureza estritamente local, nada a ver. Tem que prestar conta, tá? A possibilidade de instituir tributos estaduais e federais, não. Tributos municipais. Obrigação de aplicar suas rendas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei, tá certo. Gabarito é a letra C. Tudo bem? Vamos que vamos, pessoal. Tem mais, né? Mais da Luman. Acho que é o último bloco de número 4. De acordo com a lei orgânica, a Câmara Municipal de Itacoatiara é composta por... E aí, pessoal, o que é que diz? É uma questão da sua prova aí, né? Já que vocês vão fazer prova lá para trabalhar na Câmara Municipal, né? De acordo com a lei orgânica da Câmara Municipal, né? De Itacoatiara é composta por vereadores eleitos. Primeiro, eleitos pelo voto direto, voto secreto, voto direto e o voto secreto, para mandato de 4 anos, não é isso? Para mandato de 4 anos. E pelo sistema, ó, qual é o sistema? Pelo sistema, como é legislativo, é o sistema proporcional. Proporcional. Não é o sistema majoritário, é o sistema proporcional. O sistema majoritário é para a eleição do executivo, prefeito, governador, presidente. Aqui é o sistema proporcional para eleger os legislativos, tá? Sistema majoritário está errado. Pelo sistema proporcional, sim. Mediante sufrágio universal, sim. Pelo voto direto secreto, sim. Gabarito é a letra B. Gabarito é a letra B. Questão 2. O Poder Legislativo Municipal possui autonomia administrativa e financeira. Não tem autonomia política, é só autonomia ADM e financeira, tá? E financeira. Não tem política. Nesse sentido, é correto afirmar que sua proposta orçamentária independe dos limites. Não, depende, tem que ser de acordo com os limites fixados na Lei de Diretriz Orçamentária, tá? Independe não, tem que ser de acordo, conforme, ó. É conforme. Os recursos orçamentários do Legislativo devem ser repassados trimestralmente pelo Executivo? Não, pessoal.
trimestralmente não, né. Então isso aqui será repassado, né, tem um período, né, mensalmente, né, mensalmente isso aí, tá. O orçamento do legislativo deve ser elaborado dentro do limite estabelecido pelo DO e enviado ao executivo, sim. Ó, a CM, ela faz o seu orçamento, ó, ela faz o seu orçamento e envia para o executivo aprovar. Aprovar. A mesma coisa, o executivo faz o orçamento e envia para a CM aprovar. A CM, a Câmara Municipal, faz o seu orçamento e envia para o prefeito aprovar. Então, gabarito da questão 2, letra C. Questão 3. Sobre o período de funcionamento da Câmara Municipal. Assinale a alternativa correta. Pessoal, questão de prova aí. Né? Qual é o período aí do funcionamento? Tá? A sessão legislativa ordinária não pode ser interrompida antes da aprovação da LDO. E aí, pode ou não pode? Não pode, porque tem que aprovar a lei de diretriz orçamentária, tá? Tem que aprovar para poder encerrar. Tudo bem? Então, o gabarito é a letra A. A letra A. Pessoal, por que a letra B? 1º de março não, 1º de janeiro. Aí a gente vai ver os prazos daqui a pouquinho, tá? 4. A convocação de sessão legislativa extraordinária da Câmara poderá ocorrer. Quem pode fazer isso? Exclusivamente pelo prefeito, também o prefeito pode, mas não é exclusivo dele. Pela mesa diretora, ok. Sem necessidade de aprovação da maioria absoluta, precisa aprovar, né? Precisa aprovar. Pelo presidente da Câmara, ok. Ou pela maioria dos vereadores, ok. Desde que aprovada pela maioria absoluta dos membros. Então, o gabarito é a letra C. Apenas, não, tá errado, limitou, né? Pela comissão representativa também não. Gabarito, letra C. 5. As sessões da Câmara Municipal de Itacoatiara. Questão de número 5. Pode ser abertas com qualquer número de vereadores presentes? Não. Exige o chamado quórum mínimo. Mínimo, tá? Somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo metade dos vereadores? Não. É menos da metade, tá, gente? Menos da metade. São públicas e só podem ocorrer na sede? Não. São públicas, né? Só podem ocorrer na sede? Não. Pode ocorrer fora da sede em caso de, por exemplo, em caso de situações de emergência, calamidade pública. Letra D. Podem ser realizadas em outro local em caso de impedimento do recinto? Sim. Desde que haja ampla publicidade? Sim. Gabarito letra D da nossa questão 5. Tudo bem? Questão 6. Sobre a sessão de posse dos vereadores e a eleição da mesa diretora, é correto afirmar. A posse depende do quórum mínimo, devendo ocorrer com ao menos a metade dos vereadores eleitos. Questão 6. Não, né, pessoal? Não, não, não. Tá? É menos da metade ali, tá? A sessão de posse ocorrerá sob presidência do vereador mais votado. Não, pessoal, não é o mais votado, no caso, tá? Professor, qual é a parte, qual é o artigo que, né, tem essa parte aí? Vou pegar aqui para vocês rapidinho. Beleza? A partir do artigo, pessoal, 38, tá bom? Isso mesmo, a partir do 38, tá? Até o 40. Isso mesmo. Tranquilo, tranquilo, vamos lá. Então, letra B. A sessão da posse ocorrerá sob o presidente e vereador mais votado em eleição? Não, né? O vereador que não toma posse. Ah, tá. Eu estava aqui na letra A, né? No mínimo devendo ocorrer, né? Menos da metade, não, pessoal, é 1/3, né? Então, para ocorrer a reunião, depende ali, né, de 1/3. 1/3, tá?
Questão de número 6, né? O vereador que não tomar posse em sessão solene perde o mandato automaticamente? Não, pessoal, ele tem prazo, vai ter um prazo para isso, tá? Ele tem prazo, tá? Então, o vereador que não tomar posse dentro do prazo, tá? Ele vai ter aí, ó, mais um prazo de 15 dias. Quando era para ele tomar posse? No dia 1º de janeiro, mas ele não compareceu. Ele tem aí, a partir daquela data, 15 dias, tá? 15 dias, tudo bem? A eleição da mesa diretora só pode ocorrer após a segunda quinzena de setembro do primeiro ano da legislatura, não. A eleição da mesa diretora ela ocorre no primeiro dia, né? No primeiro dia. Letra E, a sessão da posse ocorre independentemente de número e é presidida pelo vereador mais idoso dentre os presentes. Gabarito, letra E, da questão 6. Quem vai presidir isso aí é o vereador mais idoso. Vamos lá para a questão 7, questão da sua prova também aqui, ó. A mesa diretora, conforme a lei orgânica, é composta pelos seguintes cargos. A mesa diretora, isso aqui é para a sua prova, tá? Então, quem compõe a mesa diretora? Então, a mesa diretora, ela é composta pelo presidente, pelo vice-presidente, por um secretário e por segundo secretário. Tudo bem? Presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, a mesa ela tem 1, 2, 3, 4 membros. 4 membros. O presidente, o vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, o gabarito é a letra C. Tá? 7, letra C. Questão 8. Sobre a destituição de membro da mesa diretora, assinale a alternativa correta. A destituição exige o voto da maioria simples dos vereadores? Não. Tá? Então, nós temos aqui como destituir. Tá? Então, a destituição do membro da mesa diretora. Aí isso está lá a partir do artigo 45. Tá bom, gente? Tranquilo? Tá? Professor, então, para destituir, qual é o voto? Voto de 2/3. Precisa do voto de 2/3 dos membros da Câmara para destituir, e não da maioria simples. A destituição só pode ocorrer mediante decisão judicial, nada a ver. A destituição depende do voto de 2/3, ok, dos vereadores, quando houver falta, omissão ou ineficiência. Gabarito, letra C. Perfeito. Gabarito, letra C. Beleza, 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 beleza. Vamos lá para o regimento interno, tá? Bloco de número 1, regimento interno. Beleza? Beleza, beleza, beleza. De acordo com o artigo 1º do regimento interno da Câmara Municipal, vamos lá, da Câmara Municipal, importante aí para vocês. De Itacoatiara, é correto afirmar que a Câmara Municipal exerce funções legislativas e executivas, não, só legislativas, não é isso? Compondo-se por 21 vereadores, também não. A Câmara Municipal é o órgão legislativo do município, sim, e sua composição é definida pelo Tribunal de Contas do Estado, nada a ver, tá? A Câmara Municipal, quem é que define? É a Constituição, né, gente? É a Constituição que define o número de vereadores. A Câmara Municipal é o órgão legislativo do município, isso, e é composta por 17 vereadores, conforme alteração promovida por resolução. Então, a CM de Itacoatiara, você nem escreveu Itacoatiara, gente. Itacoatiara é composta por 17 vereadores. 17 vereadores. Tá? Então, gabarito é a letra C. Letra C. Tudo bem? Vamos que vamos. Ser rápido aqui, gente. Questão 2. Nos termos do artigo 2, são funções típicas da Câmara Municipal. Tá?
Administrar serviços públicos, não. Serviços públicos, não. Serviços internos da própria Câmara, né? Interno da CM. Julgar contas do Executivo, ok, tá certo isso aqui. Legislar, sim. Fiscalizar, sim. A gestão pública municipal e executar políticas públicas, não. Quem vai executar é o prefeito, é o Executivo. Letra D. C. Legislar, fiscalizar, ok. E executar o orçamento municipal, nada a ver. Fiscaliza. Legislar e fiscalizar a gestão pública municipal, podendo ainda exercer função de assessoramento. Pode ou não pode, né? Pode, né? Letra D é o nosso gabarito. Questão 3. O artigo 3º estabelece que as funções administrativas da Câmara Municipal, tá? Questão 3 aí. Vamos lá. Abrange toda a esfera administrativa? Não, pessoal. Do município, inclusive a gestão executiva, não. Por quê? Porque, ó, nós temos os poderes. Os poderes, quais são os poderes municipais? Nós só temos o executivo e o legislativo. E eles são o quê? Independentes e harmônicos entre si. Então, um não pode interferir no outro, tá? Limitam-se à organização interna, sim, ó, organização interna, ok. Ao quadro de pessoal, ok, e ao serviço da própria Câmara, tá certo? Gabarito, letra B, questão 3. 4. Segundo o artigo 3, a Câmara Municipal exerce a função julgadora em quais das seguintes situações? Julgar as contas do prefeito e julgar os servidores municipais por infrações civis? Não, 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 não. Tá errado. Julgar as contas do governo? Nada a ver. Não tem nada a ver. Questão 4, né? Nada a ver. Julgar contratos administrativos e caçar mandato de secretário municipal? Pode ou não pode? Julgar ações de propriedade administrativa e caçar mandato de deputado? Nada a ver. Apenas julgar contas do governo? Nada a ver. Sem competência para cassação. Tá? Tranquilo? Então, professor, o gabarito aqui é a letra C, não é isso? Julgar contrato administrativo e caçar mandato de secretário? Pode. Julgar as contas de governo e caçar mandato de prefeito e caçar mandato de vereador? Gente, peraí, eu errei aqui. É julgar as contas de governo. Eu sou que governo? Não é o governo, é o governo municipal. Entendi a banca, ó. É o governo municipal, sim. For o governo municipal, sim. Tá genérico, tá certo. Caçar mandato de prefeito? Pode. E caçar mandato de vereador? Pode. Então, o gabarito é a letra B, olha só. Já ia me enganando com esse negócio de governo aqui, ó. Tá? Mas tá falando do governo municipal. Tranquilo? E questão 5, quanto ao local das reuniões, artigo 4, determina que as reuniões plenárias devem ocorrer no recinto próprio da Câmara, sendo nulas as realizadas fora. Então, ó, a regra é o seguinte, que as reuniões plenárias elas ocorram no recinto da Câmara, sendo nulas as realizadas fora. Contudo, há exceção. Contudo, há exceções, né? Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente as exceções permitidas. Então, a regra é o seguinte: as reuniões plenárias serão realizadas no recinto a elas, né, dentro da Câmara, salvo algumas exceções. Sessões solenes, sessões itinerantes e reuniões emergenciais do Executivo, nada a ver. Audiências públicas, sessões extraordinárias e sessões solenes, nada a ver. C. Sessões solenes, ok. Sessões itinerantes, ok. Reuniões de trabalho e audiências públicas de comissão, além de casos com força maior. Gabarito é a letra C. Gabarito, letra C. Então, aí, que pode ocorrer as exceções onde a reunião ela vai acontecer fora do recinto. Bloco 2. De acordo com o artigo 7, a posse dos vereadores do início da legislatura ocorre, pessoal. Então, vamos para o nosso bloco 2, que é saber a respeito da posse dos vereadores. Realizado no dia 2, não, no dia 1º, né? Então, tá errado a letra A. Em sessão solene, realizada no dia 1º de janeiro, sim, às 10 horas, mediante a apresentação do diploma eleitoral e da declaração de bens. Perfeito, perfeito. Então, nós temos a reunião solene para a realização da posse dos vereadores, que acontece no dia 1º de janeiro, às 10 horas. E aí o vereador tem que apresentar o diploma de eleito e tem que apresentar também a declaração de bens, tá? Gabarito letra B. Tem alguém querendo falar aí? Por favor, fale. Tem sim, professor. É porque o senhor já passou, mas assim, estou com dúvida. Tá me escutando? Tô. Tô. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas se alguém quiser perguntar, pode perguntar enquanto eu procuro aqui.
Já alguém alguém quer quer perguntar? perguntar? Já achei. Na questão 2 do bloco anterior, Qual é a Qual é a dúvida? dúvida? eu fiquei em dúvida aqui, porque assim, legislar, fiscalizar, executar o orçamento municipal, letra C, também não poderia ser? Não, Não, porque porque quem vai quem vai executar, executar, isso, isso, Aí a Câmara ela pode dar assessoramento, é? isso isso pode. pode. O que ela não pode é executar. Por quê? Porque quem vai executar é o prefeito. Ele vai fazer, a Câmara ela vai só aprovar o orçamento. Mas quem vai executar, no caso, é o prefeito. É ele que vai fazer essa distribuição do orçamento municipal em relação às secretarias, saúde, educação, segurança, esse tipo de coisa. Entendi, obrigado. Tinha uma outra aqui, mas também eu estou procurando aqui, não estou achando. Tá Rapidinho. ok. Ok. Mas se alguém tiver uma outra pergunta, pode perguntar para não perder tempo. Professor, Oi. Oi. sabe me dizer se esses dois artigos ele complementam um ao outro ou eles são diferentes? De De novo, novo, Esses dois artigos sobre a lei orgânica e o regimento interno. interno. eles complementam um ao outro ou eles têm... É porque, Porque, deixa eu ver. Porque a lei orgânica é a lei maior do município, né? Então, está previsto ali vai falar sobre os poderes dentro da lei orgânica. Então, ele fala do poder executivo, fala das competências, aí ele fala do poder legislativo, fala do regimento interno, mas o regimento interno é uma resolução interna da Câmara Municipal, tá? Nós temos e o regimento interno tem que estar de acordo com a lei orgânica. A lei orgânica ela é maior, é a lei principal do município. E o regimento interno da Câmara é o regimento que vai dispor, que vai regir as relações dentro da Câmara. Então vai detalhar o que os vereadores vão fazer, né, como é que se dá uma aprovação de lei, quais são os quóruns para aprovar a lei. Então o regimento é para isso, é para detalhar aquilo que está previsto na LUMA. Tudo bem? Vamos para a questão 2, do bloco 2. Questão 2 do bloco 2. Segundo o parágrafo 1º do artigo 7, a sessão solene de abertura da legislatura será presidida. Quem é que vai presidir, pessoal? Nós já sabemos que quem preside isso aqui é o vereador mais idoso. O vereador mais idoso, não é isso? Pelo vereador mais votado, não. Pelo vereador mais idoso, entre os presentes, sim. Sendo secretariado por 2 vereadores escolhidos por ele, sim. Tá? Então, isso aqui é a reunião para dar posse. Então, a reunião solene de abertura da legislatura será presidida. A sessão, desculpa, não é para posse. Também para posse é o vereador mais idoso, tá? Mas a sessão solene para a abertura da legislatura. Então, ó, a legislatura, ela tem duração de 4 anos. Corresponde ao mandato. Então, quem vai presidir essa abertura é o vereador presente mais idoso e secretariado por 2 vereadores escolhidos por ele, tá bom? Questão 3. Nos termos do artigo 8, sobre a eleição da mesa diretora, é correto afirmar que, tá? Então, olha só. Sua eleição do quê? O que seria essa mesa diretora? Lembra que essa mesa diretora ela é composta por 4 membros. Nós vimos na aula anterior. Nós temos o presidente, nós temos o vice-presidente, nós temos o primeiro secretário e nós temos o segundo secretário. Tudo bem? E aí, ó, eles vão ter, ó, o mandato deles, será de 2 anos. Então, mandato de 2 anos. Então, eles vão ser eleitos. Quando? Lá em janeiro.
tá? Então, ó, o presidente da mesa é eleito por um mandato de 4 anos, não, 2 anos, tá? A eleição para o segundo biênio ocorre obrigatoriamente no dia 15 de dezembro, não, pessoal, tá? Letra C. A eleição do primeiro biênio ocorre no dia 1º de janeiro da legislatura, com posse imediata, assim, gabarito é a letra C. A eleição do primeiro biênio ocorre no dia 1º de janeiro. Então, os vereadores tomaram posse. Após a posse, nós vamos ter, então, aí a eleição para escolher a mesa diretora para 2 anos, né? Que se configura biênio. Questão 4. Sobre o processo de votação para a composição da mesa diretora conforme o artigo 8º. Assinale a alternativa correta. Questão de 4, tá? Para ser considerado eleito, precisa alcançar a maioria dos votos, tá? A maioria dos votos. Vamos lá. A votação é secreta? Não. Não aplica sistema proporcional. É majoritário, aquele que obter mais votos, né? Se nenhum candidato obtiver maioria absoluta, não é a maioria absoluta, é a maioria dos votos só, tá? Todos os candidatos participaram da segunda votação, não. A votação ocorre por chapa única, não. Depende de quórum, né? Ó, depende do quórum. Qual é o quórum? A maioria absoluta. A maioria absoluta. Então, presente a maioria absoluta. Caso nenhum candidato obtenha a maioria, realiza-se nova votação apenas entre os dois mais votados. Ok. Persistindo o empate, vence o mais idoso. Tá? Então, se ninguém obter a maioria dos votos, aí vai para a segunda etapa da eleição. Aí irão participar todos? Não, só os dois mais votados. E se continuar empate entre os dois, aí será considerado eleito mais idoso. Mais idoso. Então, o gabarito é a letra D. Letra D. Questão de número 5. De acordo com o artigo 7, parágrafo 5º, sobre a posse tardia do vereador, é correto afirmar. O vereador que não toma posse no dia 1º de janeiro perde automaticamente, não. Ele tem aí, 15 dias, não é isso? 15 dias para tomar posse. O vereador poderá tomar posse a qualquer tempo? Não, ele tem 15 dias. A posse deve ocorrer em até 15 dias, salvo motivo de justo aceito pela Câmara, por exemplo, doença, por exemplo, tá? Então, gabarito é a letra C. Tranquilo? Vamos que vamos. Bloco de número 3. Vamos lá para o nosso bloco de número 3. É muita coisa, né, gente? Já vai dar 1 hora já de aula. Vamos lá. Com base no artigo 32, é correto afirmar que as comissões permanentes da Câmara Municipal de Itacoatiara. Então, ó, a Câmara tem chamadas comissões, ó, 2 tipos de comissões. Tem as comissões permanentes e as comissões temporárias. Comissões permanentes e comissões temporárias. Permanentes e temporárias. Tudo bem? Podem ser criadas ou extintas por decisão da mesa diretora sem necessidade de alteração regimental. Está errado, não pode, né? Não pode, a mesa não pode. São compostas exclusivamente por 4 membros, exceto as comissões de fiscalização. Está errado, tá? São compostas aí por 4 membros, mas incluindo as comissões de fiscalização. Inclui, entre outras, as comissões de saúde, de educação, de Constituição, Justiça e Redação, final, e de trânsito, transporte e meio ambiente. Tá certo, o gabarito é a letra C. Tá? Tem outras, tudo bem? Questão 2. Segundo o artigo 32, é considerado um tipo de comissão temporária. Aqui ele quer saber da comissão temporária. Comissão de saúde, não, é permanente. Comissão de defesa do consumidor, por exemplo, comércio, é permanente. Comissão de representação, aí sim, é temporária. Aqui é permanente, gabarito letra C. Comissão de representação, ela é temporária. Questão 3. Nos termos do artigo 33, as comissões permanentes, tá? Aqui vai falar da composição, tá? Composição. Eu falei 4, né, gente? As comissões permanentes, ó, composição, elas são compostas por 3 membros. 4 é outra coisa.
3 membros. Então, as comissões permanentes são compostas por 3 membros, tá? 3 membros. E terão mandato, ó, mandato de 2 anos. 2 anos. Então, eles vão ficar na comissão 2 anos. Então, as comissões permanentes, elas são compostas por 3 membros. Cada comissão vai ter 3 membros. E terão mandato aí de 2 anos. Serão compostas por 5 membros? Não. 5 membros, não. Serão compostas por 3 membros, sim. Com eleição baseada na proporcionalidade partidária, sim. Para mandato de 2 anos, sim. Gabarito, letra B. Aqui falou 2 membros? Não. Não possui duração? Possui, sim. 2 anos, né? Deve ser formado exclusivamente por líderes partidários? Não. Todos os vereadores irão participar. Então, o gabarito aí é a letra B de bola, tá? Pessoal, olha aqui, informação importante. Composição das comissões. 3 membros para mandato de 2 anos, tá? Questão 4. De acordo com o artigo 33, é correto afirmar que... Questão 4. O mesmo vereador pode integrar qualquer número de comissões? Não, ó. Até 3 comissões. Então, um vereador ele pode participar no máximo de até 3 comissões, tá? Então, tá errado. O presidente da Câmara pode integrar até 2 comissões permanentes? Não, ele não integra a comissão, né? Nenhum vereador pode participar de mais de 3 comissões permanentes, tá certo? Gabarito, letra C da questão 4, letra C. Pode participar o vereador, olha só, questão de prova. O mesmo vereador ele pode participar de até 3 comissões, no máximo. Mais que isso não pode, tá? Questão 5, com base no artigo 32, sobre a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, é correto afirmar, tá? Trata-se de comissão temporária? Não. Uma comissão permanente. Tem natureza especial, mas possui formação e prerrogativa equivalente à comissão permanente? Sim. Gabarito é a letra B. Letra B. Suas decisões são definitivas? Não. Atua somente mediante provocação da meia diretora? Não. É livre, né, para atuar. Não pode receber denúncia? Pode sim receber, que é uma comissão de ética e decoro parlamentar. Como é que não vai receber denúncia? Vai receber sim denúncia. Então, gabarito é a letra. Tudo bem? Tranquilo, gente? Beleza? Questão de número 1. Bloco, qual é o bloco? Bloco 4. Era para ser o 3, né? Acho que eu errei. De acordo com o artigo 53, as sessões legislativas ordinárias da Câmara, ó, as sessões legislativas ordinárias da Câmara Municipal de Itacatiara ocorrem. Questão de número 1. Ó, de 1º de fevereiro, tá errado. É 1º de, né? Aí, olha só, as sessões legislativas ordinárias da Câmara Municipal de Itacoatiara ocorrem, tá? Questão de número 1. Não é no dia 1º de fevereiro. Tá? Não é no dia 1º de fevereiro. Deixa eu buscar aqui para vocês. Regimento interno da Itacoatiara, bem recente, né? Esse regimento interno. O artigo 53. Tá? Então, ó, sessão legislativa ordinária. Então, a sessão legislativa, não é reunião, pessoal, legislativa ordinária, não é reunião, é sessão. Ela inicia no dia 2 de fevereiro, ó, dia 2 de fevereiro, ao dia 17 de julho, ó, ao dia 17 de julho, Aí tem um recesso, aí volta quando? Volta dia 1º de agosto, ó, dia 1º de agosto, até dia 22 de dezembro, até o dia 22 de dezembro. Tá? Então, a sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Itacoatiara, tá? Ordinariamente, dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de dia 1º de agosto a 22 de dezembro, anualmente, tá? Anualmente.
anualmente. Então, isso aqui é uma questão de prova. Gabarito é a letra B de bola. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Sobre a convocação de sessão extraordinária, conforme o artigo 53, é correto afirmar que, tá? Que pode convocar o prefeito, o presidente da Câmara, a maioria de seus membros, tá? A convocação pode ser feita pelo prefeito, sim, ou pelo presidente, não só, também. Prefeito e presidente é a maioria, né? Aí faltou aqui mais a maioria. Mais a maioria. A convocação não depende da aprovação de vereadores? Depende. A sessão extraordinária pode deliberar sobre qualquer matéria? Não. Só sobre a matéria que exigiu a sua convocação, tá? A convocação deve ser aceita por maioria absoluta dos vereadores? Sim ou não? Sim. Letra D. D de dado. A convocação ela deve ser aceita pela maioria absoluta dos vereadores, tá? Maioria absoluta dos vereadores. Tá lá no parágrafo. Tranquilo? Beleza? Beleza, beleza, beleza. Questão 3. Segundo o artigo 54, as sessões plenárias ordinárias da Câmara são realizadas. Olha só, pessoal, questão de número 3. Quando, ó, as sessões ordinárias, elas são realizadas segundas e terças-feiras, das 17 horas às 20 horas. Professor, começa às 17 horas até às 20 horas, os vereadores vão trabalhar. Às segundas e terças-feiras, das 17 às 20 horas. Então, lá, se o vereador ele é servidor, ele continua trabalhando como servidor e de noite ele vai para as sessões, continua sendo vereador normal. Então, letra C. Letra C, não é isso? Questão 3. Letra C. Questão 4. Conforme o artigo 55, a sessão plenária ordinária divide-se em, tá? Nós temos lá no artigo, por exemplo, né? Artigo de número 55. Professor, quais são as reuniões da Câmara, as sessões plenárias da Câmara são, tá? Quais são as sessões? Até eu anoto aqui para vocês, pessoal. As sessões plenárias. Elas são ordinárias, ó. Ordinárias. Elas são extraordinárias. Elas são solenes. Elas são itinerantes. Então, lá dentro da Câmara Municipal de Itacoatiara, nós temos 4 tipos de reuniões: ordinárias, extraordinárias, solenes e itinerantes, tá? Essas itinerantes, por exemplo, serão realizadas tanto na sede do município quanto fora dele, tá? Aí a sessão plenária ordinária ela não se realizará por falta de número, né? Falta de número e por deliberação do plenário. Aí pode não ocorrer. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? De boa, de boa, de boa? Tanta reunião ordinária e a itinerante, elas só poderão acontecer quando presente no mínimo, quanto? 1/3 dos vereadores. Então, elas só vão acontecer quando presente no mínimo 1/3. Tudo bem? E para abrir essa reunião, o presidente que vai abrir, ele pode esperar até por 10 minutos para chegar mais gente, para abrir a reunião. Até por 10 minutos. Tudo bem? Vamos que vamos.
Vamos que vamos. Vamos lá. A sessão plenária ordinária, ó, tem duração, ó. Tem duração, anota aí, duração no máximo de 3 horas. Então a reunião ordinária, ela vai ter duração no máximo de 3 horas. No máximo 3 horas. Tudo bem? No máximo 3 horas, podendo ser prorrogada, tá? Pode ser prorrogada. Pode ser prorrogada. Ah, o senhor pode ser prorrogada? Pode ser prorrogada. E ela, ó, ela divide, ó, em duas etapas. Duas etapas. Tudo bem? Em duas etapas. Primeiro, expediente. Tudo bem? Expediente com duração de 1 hora. E a ordem do dia. Duas etapas. Expediente com duração de 1h30, tá? Aqui, ó. Esse expediente ele vai durar 1h30. Tá dando para ver, pessoal? Não, né? 1h30. Então, a reunião ordinária divide em duas etapas, expediente com 1h30. E a ordem do dia. Com duração também, ó. Com duração de 1h30. Com duração também de 1h30. Tá? Dentro desse expediente aqui, acontece o grande expediente, ó. Grande expediente. Que é para leitura da ata, discussão e aprovação, leitura de expediente, apresentação de proposição, pequeno expediente, tá? E aí nós temos aqui também, ó, acontece o pequeno expediente. Tá? Tudo bem? Tranquilo, gente? E a ordem do dia, professor? É ali que eles vão discutir, né? As proposituras, projeto de lei, tá? As moções. Então, tudo está aqui dentro, tá? Então, questão 4 é uma questão complicada aí. Aí tem que saber tudo isso aí. Tudo isso aí, questão 4. A sessão plenária ordinária divide-se em expediente, ordem do dia e explicações pessoais, tá? Ordem do dia e explicações pessoais. Só que tá aí essa explicação pessoal, pessoal, tá? Não consta, não sei se foi um erro, não sei se foi um erro, tá? Aí eles falam que, olha, o plenário sem pré-discussão divide-se em duas partes. Lá está escrito duas partes. Mas aqui apareceu, por exemplo, né? Está dizendo, ó, expediente, ordem do dia e explicações pessoais. Então, lá está dizendo que são duas partes, mas no caso são três partes, né? São três partes. Então, aqui, ó, colocaria três partes, mas lá está dizendo que são duas etapas. Tá? Aí entraria aqui explicações pessoais. Então, se a banca cobrar, dizer três partes e aparecer explicações pessoais, você marca que está certo. Mas lá, estou lendo aqui ó, o dispositivo. Nos dias mencionados no item 50, as sessões plenárias ordinárias com duração máxima de 3 horas poderão ser prorrogadas por deliberação do presidente ou a requerimento verbal de qualquer vereador. Apresentado em plenário, sem pré-discussão e divide-se em duas partes. É o que está escrito, divide-se em duas partes. Mas gabarito aí é a letra B de bola. Tá? Questão de número 5. Segundo o artigo 56, a ata da sessão plenária será considerada aprovada quando? Tá? Questão de número 5 aí, tá?
será considerada aprovada quando? Primeiro precisa ler, né? A ata ela precisa ser lida, tá? Receber voto favorável da maioria absoluta? Não. Houver pedido de impugnação? Não. For lida integralmente em plenário e ainda que sem votação. For assinado pelo presidente e pelos líderes partidários? Não. Receber aprovação da mesa diretora independente do plenário? Não. O plenário, né? For lida integralmente em plenário. Tá certo. Gabarito, letra C. Questão 6. De acordo com o artigo 57, a ordem de preferência das matérias na ordem do dia inicia-se por. Aí ele quer a ordem, questão 6. Tá? Então, você vai ver isso aqui lá no artigo de número 57. Tá? A ordem aí está no artigo 57. Pessoal, qual é a ordem? A ordem é o seguinte, ó, vetos, nós temos os vetos, aí tem projeto de lei, aí vem os projetos, nós temos os projetos de lei, vai ser um G, né? Projetos de lei, emendas à lei orgânica, tá? Projeto de decreto, tá? Projeto de decreto e resoluções, tá? Relatórios e pareceres, das comissões, de comissões, é isso? E requerimentos, indicações e moções, moções. Então, a ordem é essa: veto, projeto de lei, emenda à lei orgânica, projeto. Então, segue essa ordem. Projeto de lei, preferência das matérias de ordem de inicia-se por não, por vetos, gabarito é a letra D, por vetos. Aí depois que vem projeto de lei, depois que vem a emenda, depois que vem o projeto de decreto, não é isso? Então, letra D de dado. Tudo bem, gente? Questão 7. Sobre o tempo destinado aos vereadores, conforme o artigo 61, é correto afirmar. O tempo para... Pessoal, ficou preto a tela? Pessoal, tá aparecendo aí para vocês? Ou não? Sumiu tudo. Tá sem áudio. Beleza, saiu aqui. Eu vou aqui de novo. Apareceu aí, gente? Tá aparecendo material aí para vocês? Pessoal,